No Alerj Debate de hoje, nós vamos falar sobre a CPI aqui da Alerj, que investiga a emissão de carteiras de estudantes falsas para a compra de meia entrada em cinemas e shows no estado do Rio de Janeiro. Para falar desse assunto, o presidente da CPI, deputado Rafael Pisciani, e o relator da comissão, deputado Gustavo Tutuca. Bom, deputados, muito obrigada pela participação de vocês. É uma CPI polêmica, já que muita gente utiliza documentos falsos para comprar meia entrada em shows, em cinemas, em teatro, por exemplo. Como é que surgiu a ideia de fazer uma investigação sobre esse tema? Quero, mais uma vez, agradecer. Esse grande parceiro tem sido um deputado atuante e que, desde o primeiro momento, compreendeu o objetivo dessa CPI. E o objetivo nada mais é do que uma busca pela redução do preço médio dos ingressos aos espetáculos culturais e esportivos no nosso estado, sem com que isso afete o setor cultural, produtor e propagador da cultura no nosso estado e que proporcione aos estudantes que detêm o direito a esse benefício de obterem o direito. Hoje, o que nós vemos ocorrer é um prejuízo generalizado. Os empresários têm dificuldade em promover os eventos, tendo em vista a grande enxurrada de compras através da meia entrada. Com isso, eles não conseguem equacionar os seus custos para a promoção, seja nas salas de espetáculo, seja no teatro, ou seja nos eventos esportivos do estado do Rio. Os estudantes, como eu disse, detentores do direito, ou pagam um valor maquiado, com sensação de estarem obtendo o desconto de metade do preço, mas na verdade estão pagando o equivalente a 100%. E o restante da população ou não tem oportunidade de ter acesso a esses espetáculos, ou paga um preço equivalente a 200%, ao dobro do valor. O objetivo inicial dessa CPI era lutar contra os fraudadores e desenvolver um mecanismo de controle na emissão dessas carteiras aqui no estado do Rio. Hoje, depois de passadas algumas etapas, nós iniciamos a CPI recebendo aqui representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, para obter informações e dados sobre o que já havia sido apurado sobre esse tema, e agora estamos numa fase de diálogo com todos os setores, com os artistas, com os estudantes, com os empresários, para que a gente chegue a um saldo final que reproduza exatamente as necessidades que atendam a todos. O que a gente quer é que a população do Rio de Janeiro, um estado símbolo da nossa nação, tenha acesso à cultura de verdade, de qualidade, que os atores e artistas como um todo possam viver da sua arte de maneira digna e que os empresários que também labutam, pagam impostos, geram empregos, tenham condição de cada vez mais levar esses espetáculos, salas de cinema, casas de shows, teatros, para as regiões do nosso estado que hoje ainda não possuem, sobretudo o interior e a Baixada Fluminense. Eu espero que ao final dessa CPI a gente tenha conseguido avançar nesse sentido, dialogando, debatendo, ouvindo, colocando posições e, ao final, o somatório de todas essas ideias chegando a um resultado em comum que beneficia a população do Rio de Janeiro. Agora, deputado Tutuca, num dos depoimentos que foi com o ex-titular da Delegacia de Defraudações, ele disse que existe uma quadrilha, né, responsável pela emissão de documentos falsos, inclusive de carteiras de estudantes. De que forma a CPI pode ajudar também o trabalho da polícia, com campanhas, coletando informações para que esse problema acabe, já que, como o deputado Rafael Pisciani falou, a população acaba pagando um preço e não consegue frequentar esses espetáculos? Potira, o delegado ele já participou de uma investigação. Né? Essa investigação que ele esteve à frente mostrou uma quadrilha que estava emitindo essas carteiras estudantis falsas. Agora, qualquer acesso que você faça à internet, pesquise sobre isso, você vê a grande oferta que tem, né, dessas carteiras falsas, que está causando todo esse transtorno que foi citado pelo presidente. Então, o que a gente pretende agora é fazer uma campanha grande de conscientização. Né? O Departamento de Comunicação da Assembleia já produziu uma campanha, né, toda em conjunto com a agência de publicidade, e vão estar nos entregando agora um material de publicidade para que a gente possa estar fazendo diligências a salas de cinema, a espetáculos, para conscientizar a população. E fazer também em conjunto com a Polícia Civil e com o Ministério Público, o doutor Rodrigo Terra, também promotor, esteve conosco aqui passando algumas observações, para que possamos estar combatendo, sim, a emissão das carteiras falsas. Que a gente entende, como foi dito também,
que o ideal é que a gente aumente o controle sobre a emissão dessas carteiras. Então nós precisamos estar trabalhando em conjunto para chegar a essa solução comum a todos. E um projeto no Senado prevê que exista um órgão único para a emissão dessas carteiras, inclusive a Casa da Moeda forneceria o papel dessa carteira. Isso seria uma forma de controlar essa falsificação, né? Sim, nós temos sempre que nos resguardar e frisar, até para quem nos acompanha em casa, dimensionar o tamanho do trabalho da CPI e a área de atuação, nós estamos restritos ao âmbito estadual. O que nós pensamos dentro desse projeto que hoje tramita no Congresso Federal é desenvolver um mecanismo para o Estado do Rio de controle que unificasse essa emissão. Hoje, isso a partir de 2001, com um decreto do Ministério da Educação que retirou o direito de emissão exclusivo da UNE e da UBS e passou a permitir com que qualquer instituição de ensino emitisse seu próprio documento que desse direito à meia entrada, é que no Estado do Rio a gente restringisse isso a um mecanismo unificado. Pertencesse ele a uma Secretaria de Estado ou a Superintendência Estadual de Juventude, que lida diretamente a esse tema, ou até mesmo um novo mecanismo proposto por esse parlamento. O que hoje nós vemos, e eu queria poder destacar, Potira, é que o cidadão não se sente cometendo um crime quando faz a carteira falsa. Ele pensa, bom, todos fazem porque os preços são muito altos. E os empresários dão a resposta, nós não diminuímos o preço porque o número de carteiras aumenta. Nós precisamos resolver esse problema, colocar um ponto final nessa questão, para que a gente possa dar o direito a quem de fato tem o direito e cobrar dos empresários que os preços diminuam. Afinal, nós temos um grande número de estudantes no estado, mas temos um número maior ainda daqueles que já deixaram os bancos escolares, mas que querem ter o acesso a um preço acessível e digno. Agora, o senhor fala das pessoas que falsificam essas carteiras e não têm noção de que aquilo realmente é um crime. Eu conversava com o deputado Tutuca antes da gente começar o estúdio, e é previsto no Código Penal, artigo 304 do Código Penal, que pessoas que forem pegas com documentos falsos podem ser presas. E essas pessoas que fazem cursos de inglês, cursos de informática, que utilizam carteirinhas de estudante, elas podem ser presas se forem pegas. Claro, isso é um crime, né? E nós precisamos da parceria até da polícia no caso da fiscalização. Também é um dos objetivos da nossa CPI, durante agora esse período todo, que a gente possa estar combatendo esse crime, da utilização do documento. Como disse o presidente, nós precisamos mostrar para as pessoas que isso é um crime de verdade. Como todos estão utilizando desse subterfúgio hoje, o que está acontecendo está virando uma coisa banal. Todos estão achando que estão levando vantagem em ter uma carteira estudantil falsa e que isso não faz mal a ninguém. E o que a CPI pretende provar também é que isso está prejudicando, na verdade, a todos. E a gente precisa combater e normatizar isso para que possam todos... E prejudica também grande parte da população que acaba não tendo acesso a nenhum tipo de espetáculo musical, espetáculo de teatro, por exemplo, que hoje o preço acaba sendo muito alto para um trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos, né? É inacessível. Eu até gostaria dessa oportunidade, Potira, e destacar a atuação em conjunto dos membros da CPI. Nós temos, além do deputado Tutuca, nosso relator, tem feito um grande trabalho, um deputado jovem, porém com experiência na atuação direcionada para os jovens, foi secretário no município do qual ele é originário, então vivencia essa situação há algum tempo. Temos como vice-presidente da comissão a deputada Miriam Rios, que além de deputada é atriz, é produtora teatral, então conhece o outro lado da moeda. Temos a deputada Aspásia, militante histórica do setor cultural no nosso estado, acrescentou em muito para o trabalho da comissão, porque trouxe um ponto de vista diferenciado, nos permitiu dialogar com setores que inicialmente resistiam ao trabalho dessa CPI. Temos o deputado Rafael do Gordo, que é um deputado com a sua base eleitoral e nascido no município de São Gonçalo, município que reflete bem esse drama de acesso à cultura, tem uma população gigantesca, porém com pouquíssimos instrumentos de acesso à cultura, poucas salas de cinema, poucos teatros, poucos espetáculos musicais. Isso reflete em função, talvez, desse descontrole de carteiras. Uma das colocações que os empresários nos trouxeram em uma das reuniões da CPI foi que eles já partem do princípio de que não é interessante abrir uma nova casa, uma nova sala de cinema em outros municípios, porque não será viável financeiramente. E aquela população, então, de forma alguma terá o acesso à cultura. Eles falam de 90%, né, de ingressos vendidos no esquema da meia entrada. Nós tivemos um exemplo concreto, o Tutuca vai se lembrar bem,
O presidente da Federação dos Exibidores de Cinema do nosso estado nos trouxe um dado. Na reunião tinha acabado de estrear um grande sucesso de bilheteria, o filme Piratas do Caribe, com 90% da sua bilheteria no final de semana de estreia vendido como meia entrada. Então, nós compreendemos o ponto de vista do estudante e esse é a nossa maior preocupação. Nós queremos dar o direito a quem tem o direito, mas nós temos que nos preocupar com quem promove a cultura no estado e, com isso, estamos tentando caminhar lado a lado. Esse contato e o final, Tutuca poderá falar melhor disso, a fase final da nossa CPI se dará em uma grande audiência pública, onde todas as partes que foram ouvidas ao longo da CPI poderão confrontar suas ideias. Então eu imagino que toda a polêmica, toda a incompreensão inicial sobre o trabalho da CPI, ela, com o decorrer, está sendo desmistificado, está sendo bem esclarecido e por isso nós temos recebido tanto apoio. Apoio dos meios de comunicação, a imprensa tem dado sempre positivamente notícias a respeito do trabalho da CPI. A presença dos artistas aqui na CPI, que inicialmente são radicalmente contra o direito da meia entrada, nos demonstram que eles enxergam a necessidade de encontrar uma solução que não prejudique os estudantes. Então eu acredito que nós vamos sim avançar e o Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, se colocará à frente do Brasil, encontrando solução para um dispositivo que inicialmente é fantástico. A ideia inicial da meia entrada, ela se fez para aqueles jovens que ainda por estarem em fase de formação acadêmica não possuem um emprego que lhes garantem fonte de renda fixa. Com isso, precisam de algum atrativo a mais para ir aos espetáculos culturais. E eu vejo a CPI com muita alegria, com esse trabalho de parceria. São deputados de partidos diferentes, de origens diferentes, ambos estreantes nessa casa, mas com muita dedicação e com o apoio da casa como um todo. Vale frisar o quanto o presidente Paulo Melo tem estado ao nosso lado no trabalho da CPI. Os mais diversos setores da casa que podem nos dar suporte têm se colocado à disposição, inclusive outras comissões permanentes, como é o caso da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Conte, e a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pela deputada Cidinha, que já se somaram e se colocaram à disposição para atuar ao longo da CPI conosco. Bom, deputados, eu vou precisar fazer um intervalo, a gente para um minutinho só, daqui a pouco o Alerj Debate está de volta falando sobre a CPI que investiga carteiras de estudantes falsas aqui no estado do Rio. Até já.